Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se este e-book chegou até você, não foi por acaso. Mais do que adquirir um material, você aceitou um convite, o convite para uma vida mais profunda com Deus. Você já está ouvindo o audiobook do Salmo 91, Não é Amuleto. Espero que você desfrute desse audiobook com muita sabedoria. Esse audiobook você pode escutar em qualquer lugar, qualquer hora, fazendo outras coisas, e o seu coração já vai captando a mensagem que Deus quer entregar a você. Logo abaixo, você vai ter acesso ao link chamado Materiais. Ao clicar nesse link, você vai encontrar o e-book, livro Salmo 91, que você pode baixar, imprimir, ou até mesmo deixar no seu notebook, no seu tablet ou no seu celular, para você ler aonde você quiser e a hora que você quiser. Nossa oração é que enquanto você lê, o Espírito Santo fale ao seu coração, alinhe suas motivações e desperte em você o desejo de viver mais perto de Deus. Não apenas em momentos de necessidade, mas todos os dias da sua vida. A promessa começa no esconderijo, e o esconderijo está disponível para quem decide habitar. Seja bem-vindo a essa jornada. Graça e paz. Shalom, shalom. Capítulo 1. Para quem é o Salmo 91? O Salmo 91 não começa com uma promessa de livramento, mas com uma definição de pessoa. Antes de dizer o que Deus faz, o texto deixa claro quem é aquele que experimenta esse cuidado. Isso é fundamental para não transformarmos o Salmo em um amuleto espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, versículo 1 e 2. Esses dois versos não são apenas introdução poética, eles são o alicerce teológico de todo o Salmo. Tudo que vem depois depende do que está aqui. Primeiro tópico: aquele que habita, o centro do Salmo 91. A palavra habita é decisiva. No hebraico, o verbo usado não significa visitar, passar um tempo ou aparecer de vez em quando. Significa morar, permanecer, estabelecer residência. Isso muda completamente a leitura do Salmo 91. O texto não está falando de alguém que procura a Deus apenas em um momento de medo, dor ou emergência. Está falando de quem fez de Deus o seu lugar de permanência. Habitar é uma decisão diária. É uma vida orientada para Deus. Não é um recurso espiritual para tempos difíceis. Por isso, o Salmo 91 não pode ser aplicado corretamente a quem apenas recita palavras, mas aquele que constrói uma vida na presença do Senhor. Segundo tópico, o esconderijo. Não é fuga, é comunhão. A expressão esconderijo do Altíssimo não fala de isolamento do mundo, mas de relacionamento íntimo. No Antigo Testamento, a ideia de esconderijo está ligada à segurança que nasce da proximidade com Deus, não da ausência de conflitos. Habitar no esconderijo é viver consciente da presença de Deus, mesmo quando o mundo está estável. Não é desaparecer da realidade, mas enfrentá-la a partir de um lugar de confiança. A palavra esconderijo no hebraico é seter. Em Salmo 91, verso 1,
a palavra traduzida como esconderijo é o substantivo hebraico seter. O que seter significa? Seter não significa apenas um lugar físico escondido, como uma caverna ou um quarto fechado. No hebraico bíblico, seter carrega a ideia de proteção pela proximidade, resguardo que nasce da presença. É o esconderijo de quem é conhecido, não de quem foge. E isso é muito importante. Esconderijo não fala de alguém que se esconde de Deus, mas de alguém que é acolhido por Deus. Esconderijo não é fuga, é acesso. Em vários textos do Antigo Testamento aparece esse verbo seter, que significa esconderijo, e sempre está ligado à presença de Deus, e não à ausência de problemas. Por exemplo, pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no seter do seu tabernáculo me acolherá. Salmo 27, versículo 5. Aqui o esconderijo não elimina o dia da adversidade, mas garante acolhimento e segurança em Deus. Isso desmonta a ideia de que o Salmo 91 promete uma vida sem crises. O esconderijo é lugar de intimidade, não de isolamento. No pensamento hebraico, esconderijo está associado ao lugar onde apenas os íntimos entram. Espaço de confiança, ambiente de aliança. Não é público, não é automático, não é para curiosos. Só entra no esconderijo quem habita, não quem visita. Isso conversa perfeitamente com João capítulo 15. Permanecer é com a lógica da aliança bíblica. Quem não habita não entra no esconderijo. Quem não se relaciona não descansa. Tópico 3. Direi do Senhor. Fé declarada, não automática. O verso 2 traz outra verdade essencial. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Aqui aparece a resposta humana. Não basta habitar. É preciso reconhecer, confessar e confiar. No hebraico, o verbo usado para direi indica uma declaração consciente, não uma repetição mecânica. É a fala de alguém que conhece a quem está se referindo. Quem pode dizer, meu Deus? Não é quem apenas conhece versículos. Não é quem busca proteção por medo. Quem pode dizer, meu Deus, é quem desenvolveu relacionamento. Chamar Deus de meu não é posse, é aliança. Tópico 4. Nele confiarei. O descanso de quem permanece. O descanso mencionado no verso 1 não é ausência de problemas. É o descanso interior de quem sabe em quem confiou. A confiança aqui não é emocional, é espiritual. Ela nasce da convivência com Deus. Por isso, muitos conhecem o Salmo 91, mas não vivem em paz. Conhecem as palavras, mas não conhecem o Deus das palavras. Tópico 5. Fé relacional versus fé mágica. Aqui está uma das maiores chaves deste livro. Fé mágica usa Deus como meio, recita versículos esperando resultados. Uma fé mágica busca proteção sem compromisso. Já a fé relacional habita antes de pedir, confia antes de entender,
A fé relacional permanece, mesmo quando não há livramento imediato. O Salmo 91 não foi escrito para alimentar uma fé mágica, mas para fortalecer uma fé relacional. O Salmo 91 não promete segurança a quem usa Deus, promete segurança para quem descansa e conhece o Senhor. Antes de perguntar o que Deus promete, o Salmo 91 nos obriga a perguntar: onde eu tenho habitado? Essa pergunta define toda a experiência espiritual descrita neste salmo. O convite antes da promessa. Quem escreveu o Salmo 91? Existem 3 linhas principais. A tradição judaica associa o Salmo a Moisés, por causa da proximidade com o Salmo 90. Alguns estudiosos sugerem que foi Davi, pelo estilo de confiança e linguagem poética. A posição mais segura é que o autor é desconhecido, alguém com certeza inspirado por Deus. Independentemente do autor humano, o Salmo 91 foi inspirado por Deus para ensinar a Moisés, a Davi, a Israel, a mim e a você a importância do relacionamento com Ele. É um chamado à comunhão que Adão perdeu no Éden e que Deus deseja restaurar. Esse salmo não nasceu apenas para informar, nasceu para formar. Não foi escrito apenas para ser lido, ele foi escrito para ser vivido. Para quem foi escrito o Salmo 91? O Salmo 91 não é universal no sentido automático, é universal no convite. Não é uma promessa liberada uniformemente, é uma promessa direcionada a quem decide habitar. Foi escrito para você que tem aliança com Deus, para você que teme ao Senhor. Foi escrito para você que deseja habitar no esconderijo. Foi escrito para mim e para você que vive intimidade e não apenas proteção. O Salmo 91 não é ativado por repetição, é vivido por posicionamento. Não basta conhecer o texto, é preciso escolher a dependência. Não basta declarar: Ele é o meu Deus. É preciso viver como alguém que pertence a Deus. Esse salmo é para quem busca Deus de forma genuína, para quem deseja proximidade, não apenas livramento, para quem entende que proteção é consequência de relacionamento. O convite é aberto, mas a decisão é pessoal. Por que foi escrito? Qual o propósito principal? O Salmo 91 foi escrito para 3 pontos centrais. Primeiro, ensinar a confiança verdadeira. Em tempos de medo coletivo, insegurança e ameaças invisíveis, o Salmo ensina que a segurança não está nas circunstâncias, está na presença e na intimidade com Deus. Ele não promete ausência de batalhas, ele promete companhia no meio das batalhas. Segundo, corrigir uma fé baseada no medo. Muitas pessoas se aproximam de Deus apenas quando estão assustadas. O Salmo 91 corrige isso. Ele não foi escrito para ser usado em pânico. Foi escrito para ser vivido em permanência. Não é um texto para momentos de desespero. É um estilo de vida, é confiança.
Terceiro, revelar a dinâmica da aliança. Nos versos finais, Deus declara que responde àquele que se apega a Ele com amor. Aqui está o coração do Salmo. Relacionamento precede proteção. Primeiro apego, depois livramento. Primeiro amor, depois promessa. O Salmo revela que Deus não é um amuleto espiritual. Ele é Pai de quem decide habitar. Se o Salmo 91 não é automático, se ele depende de posicionamento, se o Salmo 91 é para quem habita, então surge uma pergunta inevitável. O que significa, na prática, habitar? Não é visitar, não é frequentar, não é recorrer. Habitar é isso que veremos no próximo capítulo.